Ministro Luiz Fux convoca audiência pública para discutir conflitos federativos sobre questões fiscais dos estados e da União. Supremo Tribunal Federal vai decidir se a Ordem dos Advogados do Brasil deve prestar contas ao TCU. STJ recebe denúncia contra conselheiro do Tribunal de Contas do Amapá por suspeita de lavagem de dinheiro. De acordo com a denúncia, entre 2001 e 2010, José Júlio Coelho teria desviado mais de 100 milhões de reais em recursos do Tribunal de Contas do Amapá. Concurso público como alternativa para o desemprego. Hoje em dia, querendo ou não, muitas empresas estão fechando as portas. Para eles, está muito difícil de manter empregados. E atenção, o uso indevido de fogos de artifício pode causar graves acidentes. As pessoas devem estar sempre ao lado das crianças quando eles forem soltar fogo, porque até esse aqui mesmo corre risco. Mesmo ele sendo mais sensível, mas ele pode agravar um acidente. Olá, boa noite. O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, convocou uma audiência pública para discutir conflitos federativos sobre questões fiscais dos estados e da União. Repórter Leandro de Souza tem mais informações sobre essa audiência. Oi, Leandro, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. A audiência pública está confirmada para ocorrer a partir das 9h30 da manhã do dia 25 de junho e é destinada a debater os conflitos federativos provocados pelos bloqueios feitos pela União nas contas dos estados. A audiência tem como motivação uma ação impetrada pelo governo do estado de Minas Gerais, que não conseguiu quitar uma parcela anual de um empréstimo contraído junto ao Banco Credit Suisse, sob a alegação de penúria nas contas do estado, agravada pelo rompimento da barragem da mineradora Vale do Rio Doce, em Brumadinho. Em fevereiro deste ano, o ministro Luiz Fux já havia determinado à União, por meio de liminar, que ela se abstivesse de cobrar uma parcela de 621 milhões de reais do estado de Minas Gerais e até devolvesse valores que, porventura, já tivessem sido bloqueados. Diversos estados já entraram com ação semelhante aqui no Supremo Tribunal Federal. Na audiência do próximo dia 25, já está confirmada a presença do secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida. Mas até às 19 horas do dia 12 de junho, representantes da União, dos estados e de entidades que tratam do assunto podem solicitar participação na audiência pública. Voltamos com você, William. Obrigado, Leandro. O Superior Tribunal de Justiça recebe denúncia contra um conselheiro do Tribunal de Contas do Amapá por suspeita de lavagem de dinheiro. Por unanimidade, a Corte também determinou o afastamento do conselheiro do cargo. De acordo com a denúncia, entre 2001 e 2010, José Júlio Coelho teria desviado mais de 100 milhões de reais em recursos do Tribunal de Contas do Amapá. Com as verbas, ele teria comprado diversos bens em várias cidades e colocado tudo em nome de laranjas. A defesa alegou ilegalidades na investigação e sustentou que não havia provas de que os bens mencionados no inquérito tenham sido adquiridos com dinheiro desviado do Tribunal de Contas e nem mesmo de que sejam do conselheiro, já que parte desse patrimônio foi atribuído à esposa dele, com quem é casado em comunhão universal de bens. A relatora, ministra Nancy Andrighi, rejeitou os argumentos da defesa. Para a ministra, há indícios suficientes para que o caso seja analisado. Ela destacou que, apesar da alegação do conselheiro de que parte do patrimônio indicado na ação penal não lhe pertencia, foram confiscados na casa dele guias de pagamento de condomínio, recibos de aluguéis, certificados de licenciamento e registros de embarcação desses bens. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região manteve transferência de uma servidora de Minas Gerais por motivos de saúde. A servidora da Receita Federal em Cataguases, Minas Gerais, solicitou remoção definitiva a Juiz de Fora, alegando problemas de saúde. Mas, para a União, esse pedido viola princípios de legalidade, de impessoalidade e de supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Ao analisar o caso aqui no TRF1, o desembargador federal Francisco Neves da Cunha, que é relator do caso, considerou um laudo médico da perícia para determinar que o melhor tratamento para a instabilidade emocional da servidora seria em Juiz de Fora, ao lado da família, e assim concedeu a remoção. Consumidor encontra corpo estranho em bebida e ministros do STJ condenam o fabricante do produto a pagar a indenização por danos morais. Imagina comprar uma refeição, levar para comer em casa e ter uma surpresa nada agradável. Almoçando aqui, comendo normalmente,
Ao morder, eu senti que o meu dente havia quebrado. No que eu cuspi na palma da minha mão, veio um pedaço do dente e uma porca muito pequena que se confundia facilmente com a carne do molho que eu havia pedido o prato. Uma situação que deixa em risco a saúde e a vida do consumidor e pode gerar compensação por danos morais. Isto porque viola o princípio da dignidade da pessoa humana, ofendendo o direito fundamental à alimentação adequada. Além disso, esse advogado explica que a entrega de um produto com qualidade é uma obrigação prevista no Código de Defesa do Consumidor. Não pode o fornecedor permitir na manipulação, fabricação e comercialização de alimentos a presença de corpos estranhos, o que viola a regra de qualidade, torna o produto alimentar impróprio para o consumo, daí porque ele responde civilmente pelos danos materiais e morais, inclusive multas administrativas que daí advier. Chegou ao STJ o caso de um corpo estranho encontrado em uma bebida. Um homem comprou um refrigerante e percebeu que havia algo semelhante a um inseto em decomposição e então processou a fabricante do produto. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais condenou a empresa a pagar indenização por danos morais de R$10 mil. Foi considerado que o sentimento de repugnância vivido pelo consumidor não poderia ser considerado mero aborrecimento. No recurso ao STJ, a empresa alegou que encontrar um corpo estranho não poderia causar sensação tão grave a ponto de gerar dano moral e não constituiria risco à saúde, porque não houve o consumo. A relatora do caso, ministra Nancy Andrighi, destacou a previsão do Código de Defesa do Consumidor e considerou que é inegável que houve risco à saúde física e à integridade psíquica, tornando o produto defeituoso. Por unanimidade, os ministros da terceira turma mantiveram a condenação e a fabricante terá que pagar R$10 mil de indenização. As festas juninas começaram e com elas os fogos de artifício. Mas é preciso ter muito cuidado ao utilizar o objeto. O uso indevido pode causar acidentes graves, como a queimadura. Barraquinhas com comidas típicas, quadrilhas, fogueiras. Começou o São João. Para garantir a diversão durante as festas juninas, crianças e adultos brincam com fogos de artifício. Um dos mais conhecidos é esse aqui, ó. O estalinho. Mesmo aparentando ser inofensivo, é preciso ficar atento e ter cuidado. As pessoas devem estar sempre ao lado das crianças quando eles forem soltar fogo, que até esse aqui mesmo corre risco. Mesmo ele sendo mais sensível, mas ele pode agravar um acidente. Quando a pessoa for fazer uma queima de fogo nas residências, ele tem que procurar um local adequado, fazer um isolamento da área com a fita zebrada, procurar ver se não tem rede aérea local próximo onde for feita a deflagração dos fogos, procurar fazer afastamento de crianças do locais onde vai ser efetuada a queima de fogos e após a queima dos fogos de artifício, sempre pegar todo o resto do produto que foi usado, emergir o mesmo dentro de um balde d'água para evitar com que as crianças possam tentar reutilizar esses produtos. Nessa época do ano, assim como no Réveillon, a venda de fogos aumenta. Devemos ficar atentos à legislação brasileira, que determina algumas normas para a prevenção de acidentes. Cuidados como comprar em lojas autorizadas para venda e observar a data de validade podem salvar vidas. O Exército Brasileiro é que faz esse controle, como eu disse, do armazenamento, do cadastro, da regulamentação de venda para a população, até mesmo porque é o Exército Brasileiro é que vai mensurar para saber a potencialidade lesiva daquele objeto que está sendo utilizado para venda. Acidentes podem ocorrer com o uso indevido de fogos. O mais comum é a queimadura. Atenção para o que deve ser feito se isso acontecer. Primeira coisa, diante de uma queimadura, se você não tem possibilidade de ter uma assistência médica imediata, é esfriar o local. No lugar de tentar tratamentos caseiros, tratamentos que o amigo indicou, esfria, água fria, porque o dano térmico, o calor que causou aquela queimadura, ele continua agindo. E você vai ver a seguir no Jornal da Justiça: concurso público como alternativa para o desemprego. Salários maiores e estabilidade no emprego são os principais atrativos.
O Ministério Público Federal recorreu para que Joesley Batista, Antônio Palocci e outras 5 pessoas se tornem réus por fraudes no BNDES. Os procuradores recorreram da decisão, que rejeitou parcialmente a denúncia sobre fraudes no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. Joesley Batista e Antônio Palocci foram responsabilizados na ação por cometerem crimes que geraram prejuízos bilionários ao banco. Ao negar a continuidade do processo contra os 2 citados, a Justiça argumentou, por exemplo, a existência de acordos de colaboração premiada firmados com o Ministério Público. Os investigadores, no entanto, sustentam que um delator não pode receber benefícios em relação a crimes não assumidos por ele. E ainda que a denúncia contou com a fundamentação de vários relatórios realizados pelo TCU e pela perícia técnica da Polícia Federal. A Justiça de Primeiro Grau negou ainda o recebimento da denúncia contra 5 empregados do BNDES. Nesse aspecto, o MPF reafirma que os acusados são causadores dos crimes de gestão fraudulenta e de prevaricação financeira e pede prosseguimento da ação. A promessa de estabilidade e bom salário torna o concurso público muito atrativo para boa parte dos 13 milhões de brasileiros que procuram emprego. Vagas de emprego. Ultimamente anda difícil conseguir uma. Hoje em dia, querendo ou não, muitas empresas estão fechando as portas. Para eles, está muito difícil de manter empregados, né? Os números do Ministério da Economia apontam mais de 13 milhões de desempregados no país. A equação massa desempregada, dividida por poucas vagas no mercado, resulta ainda em salários achatados. Então, cada vez mais gente vê no serviço público uma alternativa. Salários maiores e estabilidade no emprego são os principais atrativos. E isso a gente pode comprovar nas salas de aula dos cursos preparatórios para os concursos, que estão quase sempre assim, ó, lotadas. O processo seletivo para ingresso no serviço público é impessoal e deve garantir a igualdade de oportunidades. Está previsto no artigo 37 da Constituição e deve ser acessível a todo cidadão brasileiro. Super justo, porque se a gente for fazer uma entrevista para emprego, de repente uma boa fisionomia, a gente não é contratado, né? E o que só depende da gente entrar no concurso público, né? É seleção, né? A seleção das pessoas, o mais capaz entra. Boa parte dos concursos públicos tem validade de 2 anos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. Ele pode selecionar profissionais para ingresso imediato na carreira pública ou para a formação do cadastro de reserva. Mas passar num concurso nem sempre é a garantia de que o aprovado será chamado. O Leonardo agora estuda para ingressar na Polícia Civil do Distrito Federal. Ele já foi aprovado em concurso anterior, mas como ficou classificado além das vagas oferecidas, restou a frustração. Isso já aconteceu comigo no bombeiro, né? Tô só esperando. Você já foi classificado? Isso. E não foi chamado? Isso, falta a nomeação do governador. Já é pacificado nos tribunais que aprovados em certames de seleção pública com classificação dentro das vagas oferecidas devem ser chamados obrigatoriamente. Aqueles classificados em posição além do número de vagas podem ou não ser chamados. Essa advogada recomenda os interessados em ingressar na carreira pública a lerem com atenção o edital. Muitas vezes, o concurso é para a formação do cadastro de reserva, quando não há obrigatoriedade da posse dos aprovados. Cadastro reserva, a pessoa não tem o direito à nomeação. Em tese, não, a não ser que a administração lance uma nova concorrência, um novo certame, também para preenchimento de vagas de cadastro reserva, sendo que existe um concurso anterior ainda vigente, ainda válido, com cadastro reserva. Capacitação apoiada pelo Tribunal de Justiça da Paraíba treina policiais que vão atuar na Patrulha Maria da Penha. O trabalho da patrulha deve começar na segunda quinzena do mês de julho. 40 profissionais participaram do curso de formação promovido pela Secretaria Estadual da Mulher, em parceria com o Tribunal de Justiça da Paraíba, voltado à implementação da Patrulha Maria da Penha, o monitoramento mais apropriado por parte das polícias militar e civil às mulheres vítimas de violência que solicitarem ou mesmo que já estiverem sob medida protetiva. Um dos módulos da formação aconteceu na sala de sessão do Pleno do Tribunal. A Grande João Pessoa e a região do litoral, são 27 cidades nesse primeiro momento,
para mais um mecanismo de proteção à vida das mulheres. A visão multiprofissional também foi destacada pela tenente Aline Rosa, que ressaltou a importância da temática debatida durante o módulo. A gente não vai atuar necessariamente na hora em si da violência, porém no pós, porque vai ser algo voluntário também da questão da vítima, se ela vai querer ou não essa assistência. Já no último dia de treinamento da equipe, que aconteceu na ESPEP, Escola de Serviço Público do Estado da Paraíba, os policiais civis e militares assistiram à palestra sobre feminicídio apresentada pela magistrada Graziela Queiroga. Foi uma interação muito boa, pudemos trocar aqui experiências, tirar dúvidas para exercer e fazer bem o trabalho que nós esperamos que a patrulha venha realmente a fazer para ajudar as mulheres vítimas de violência. A seguir, MPF cobra informações do Ministério da Saúde sobre a falta de inseticida para combater a dengue na região. O Ministério Público Federal deu 5 dias para que o Ministério da Saúde preste os esclarecimentos e comunique a previsão de chegada do produto na região de Jales. O Ministério Público Federal em Jales, São Paulo, cobrou informações do Ministério da Saúde sobre a falta de inseticida para combater o mosquito da dengue na região. Desde o mês de abril, diversas cidades paulistas têm suspendido os serviços de nebulização, o famoso fumacê, devido ao desabastecimento do estoque nacional de inseticida Malathion, que é fornecido pelo governo federal, utilizado para eliminar a fase adulta do mosquito Aedes aegypti. O Ministério Público Federal deu 5 dias para que o Ministério da Saúde preste os esclarecimentos e comunique a previsão de chegada do produto na região de Jales. A falta de estoque do insumo em todo o país pode gerar prejuízo no combate ao vetor, principalmente em municípios afetados pela epidemia de dengue. O Superior Tribunal de Justiça lança a revista Doutrina Comemorativa dos 30 anos da Corte. Esta quinta edição conta com artigos de ministros da composição atual e ministros aposentados. A edição comemorativa dos 30 anos do STJ tem como proposta apresentar coletânea de artigos com temas históricos, atuais e importantes na missão de realizar a justiça. Nessa publicação, o ministro diretor da revista, Mauro Campbell Marques, inovou e acrescentou à coletânea artigos doutrinários dos ministros aposentados do STJ. A intenção não foi outra senão trazer os artífices da Corte, aqueles que construíram, iniciaram a construção da história deste grande Tribunal Nacional, que é o Tribunal da Cidadania Brasileira. Os 45 estudos sobre temas jurídicos preencheram 1.072 páginas do exemplar. Pode ser um momento de reflexão para todos quanto venham a tomar conhecimento desse pequeno artigo. O ministro aposentado Costa Leite foi o primeiro diretor do gabinete da revista do STJ. Ele fez um agradecimento ao ministro Mauro Campbell Marques pela oportunidade que deu aos aposentados. Pelo lançamento do 5º livro de doutrina da revista do Superior Tribunal de Justiça. O ministro aposentado Gilson Dipp abordou um tema atual e relevante. A questão da improbidade administrativa e a aplicação da lei de improbidade administrativa, que suscita tantas dúvidas. Como a publicação é histórica, foram impressos 250 exemplares que serão distribuídos aos participantes e às bibliotecas jurídicas. A ideia é investir na revista em formato digital. A versão online já está disponível na Biblioteca Digital Jurídica. Para conhecer o conteúdo, basta acessar o site www.bdjur.stj.jus.br. Sem dúvida, contribui para difundir cultura, a melhor cultura jurídica, e também por isso estamos muito felizes. Comemoramos um sucesso que foi a criação, 30 anos de sucesso de criação do Superior Tribunal de Justiça, e dão uma contribuição, né, à comunidade jurídica. Agora é hora de dar um giro na rede para saber das últimas notícias. Vamos então à redação do Jornal da Justiça falar com Márcio Fontinelli, que tem as novidades para a gente. Oi, Márcio. Boa noite.
Boa noite, William. Boa noite a todos. A gente começa o giro de hoje com uma notícia do Supremo Tribunal Federal. O STF vai decidir se a Ordem dos Advogados do Brasil precisa prestar contas ao TCU. Objeto de um recurso de relatoria do ministro Marco Aurélio, a matéria teve repercussão geral reconhecida pelo plenário virtual da Corte. O recurso foi proposto pelo Ministério Público Federal para questionar a decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que entendeu que a OAB não precisaria prestar contas ao TCU. A Justiça do Rio de Janeiro determinou que seja implantado o sistema de pontos para enfrentar a superlotação em unidades socioeducativas. A ordem permite que os menores envolvidos em crimes considerados de baixo poder ofensivo sejam soltos. Há 15 dias, o ministro Edson Fachin, do STF, determinou a transferência de menores em conflito com a lei que estejam em unidades com lotação acima de 119% para estabelecimentos mais vazios. A medida é válida para 4 estados. A decisão do ministro determina que, caso não existam vagas disponíveis em outras unidades, os jovens passem a cumprir internação em casa. O Corregedor Nacional de Justiça, ministro Humberto Martins, encaminhou ao juiz federal Marcelo Bretas, da 7ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, um ofício solicitando informações sobre uma matéria publicada pelo site de notícias UOL. Segundo a publicação, o magistrado teria se manifestado no Twitter sobre os acontecimentos recentes com o jogador Neymar. Para o ministro, a conduta do juiz pode ser considerada, em tese, violação aos deveres impostos aos magistrados. Atendendo ao pedido do Ministério Público Eleitoral, o TSE manteve a quebra dos sigilos fiscal e bancário de uma doadora de campanha decretada com base em indícios de doação realizada por pessoa física sem capacidade econômica. Ana Maria Camparini Silva foi responsável por contribuir com R$ 293 mil aos candidatos a prefeito e vice-prefeito de São Caetano do Sul, em São Paulo, nas eleições de 2016. No entanto, nos 2 anos anteriores ao pleito, ela estava desempregada e não fez declaração do imposto de renda. O giro fica por aqui. As notícias do Jornal da Justiça ficam lá no YouTube. É só digitar TV Justiça Oficial. Uma boa sexta, um bom fim de semana e até mais, William. Obrigado, Márcio. Esta edição do Jornal da Justiça também fica por aqui. Uma boa noite para você. Tenha um ótimo fim de semana. Até segunda.